Ficamos mais reflexivos e tristes no final do ano? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Mensagens para você. A primeira é muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodo sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodo, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir, e algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Essa é uma pergunta de vários ouvintes. Estamos chegando no final do ano, né, Ken? Está acabando o ano. Nada mais adequado do que fazer um programa sobre isso, Altair. As perguntas foram se acumulando, né? E são perguntas relacionadas com isso, né? A primeira pergunta que é a principal, as outras são relativas, mas eu vou fazer um disclaimer. Eu vou fazer uma defesa científica da tristeza. Tá. Esse é o objetivo desse episódio. Mas da tristeza no fim de ano ou não necessariamente? Em geral. Em geral? Tá. Vai ser aplicado ao final de ano, mas... Porque as pessoas evitam a tristeza, né, Altair? Mas a tristeza faz parte da vida, né? Inclusive tem um grande artigo de 2018 que eu adorei, que ele fala que a tristeza é o arquiteto da mudança cognitiva. Concordo. E tristeza é diferente de depressão também. Exatamente, enfim, né? Exatamente. Vamos atacar isso. Vamos lá, então. Primeiro e-mail veio do Gabriel Silva, um e-mail de 2024. O Gabriel manda o seguinte: olá, Altair, Ken e Reginaldo, tudo bem? Lembrou do Reginaldo? Ai, Reginaldo. Você é tão bom pra mim. Você é tão bom pra mim. Me chamo Gabriel e moro em Mauá, região do ABC Paulista. Um abraço pro pessoal do ABC. É isso aí. Quero entender melhor alguns aspectos da tristeza. Deixo entre aspas, porque é um compilado de sentimentos. Eu vou explicar melhor. Percebo em mim que quando fico triste, frustrado comigo mesmo, fico mais reflexivo. Inclusive estou escrevendo agora, pois tivemos muito recentemente o final de ano de 2023, né? Lembrando que é o e-mail de 2024. Ou seja, um período onde geral está feliz e contente, ou pelo menos tentando parecer assim, e para mim é sempre um inferno essa época. Sempre me sinto mal. Porém, nos últimos anos, pego o Natal e fim de ano para eu pensar em mim mesmo, coisas que fiz e realizei, o que eu mudei de melhor, pior e afins. De um modo geral, fico mais reflexivo nesse período. Isso não ocorre quando estamos felizes, certo? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Forte abraço para todos e obrigado pelo excelente trabalho. E manda um PS, que estou tentando aplicar o protocolo galinha na minha vida. Muito bem. Isso. Então, para começar, gostaria de aproveitar para expressar minha gratidão por vocês terem feito episódios sobre vergonha. Nele, o Altair citou algo que me ajudou muito no meu trabalho, que é transformar sua vergonha em responsabilidade ou algo do tipo. Enfim, quero que saiba que isso me ajudou e que sou grato. De nada. E a gratidão dele aí pra você especialmente, Altair. Muito bem. Pra nós. Tá certo. O segundo e-mail veio da Jéssica Vieira de Souza, que é técnica em segurança do trabalho de Grajaú, São Paulo. Que diz o seguinte: primeiro, adoro o podcast de vocês, sempre aguardo atento aos novos episódios, parabéns, vocês são massa. Sabe que eu adoro o adjetivo massa, Altair? Você curte? Eu curto. Você quer jornalismo? Eu me lembro dos meus amigos baianos, sabe? Ah, sim.
no norte também, né? É verdade. E aí ela diz o seguinte, bora pra questão. Vi recente um vídeo de uma moça que me chamou muito a atenção. Durante o vídeo, ela conta que nós nos acostumamos com a tristeza e que por muitas vezes ficamos neste estado por hábito. Portanto, compreende-se que para mudar esse estado, precisamos criar uma rotina que incorpore ações que nos ligue aos sentimentos de alegria. Nisso temos várias questões. Se for correta essa linha de raciocínio, podemos mudar a química do nosso cérebro para sermos mais felizes? É real que podemos ficar ou ser tristes apenas por costume? Podemos mudar a nossa forma de pensar ao ponto de mudar a nossa personalidade? Até que medida os nossos sentimentos são moldados pela nossa rotina? E temos também o e-mail do Eduardo Marques de Lima, que diz o seguinte: outro dia, em meio aos meus pensamentos, vislumbrei a beleza da tristeza. Esse nobre sentimento que nos avisa que algo que ocorreu com nós nos era importante e por algum motivo quebrou nossa expectativa. Essa é a tristeza para mim. E eu consegui ver sua beleza quando terminei meu namoro de uma forma bem tranquila e ainda sentia muito carinho pela minha ex-namorada. Dessa forma, a tristeza veio sozinha, com a sua face desnuda e apenas me abraçou, sussurrando ao meu ouvido que eu apenas tinha perdido algo que me fazia sentir muito bem. O carinho que sentia pela minha ex não deixou que a tristeza vestisse a máscara horrível e ameaçadora da raiva, mas eu pude ver que a máscara estava lá, pendurada no cordão de seu vestido lilás que o prendia na altura de sua cintura. Nossa, que poético, hein? Além da tristeza sussurrar ao meu ouvido que eu tinha perdido algo, que eu nutrira grande afeto ao longo do tempo, ela ainda atrás de mim, me abraçando com sua cabeça no meu ombro e seus longos cabelos negros e brilhantes caindo sobre meu peito e me disse: hoje, além de vir lhe narrar os fatos, irei te ensinar algo. Você viu a máscara da raiva que eu costumo vestir. A raiva sou eu te testando. Sou eu lhe dizendo que você irá diminuir sua dor criando dor em uma outra pessoa. Mas quanto mais você me sente com a máscara, mais presente eu fico em sua vida. Você entende que a raiva é apenas uma forma da tristeza projetada em outra pessoa? Você entende que quando você sente raiva, você deseja criar dor em outra pessoa a fim de diminuir a sua dor? Uma vez que você não sente o sentimento dos outros, você percebe que a raiva não é algo muito eficiente para curar a sua tristeza. Depois da tristeza me dizer isso, nós ficamos mais um tempo juntos e depois ela se foi, mas deixou um grande ensinamento para mim. Criar sofrimento nos outros não diminui o meu sofrimento. E isso foi o que eu aprendi filosofando comigo mesmo. Agora, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Porque temos a tendência de querer descontar nossas frustrações e irritações nos outros a fim de minimizá-las. Olha aí, hein? Muito bom e-mail. Temos também o e-mail do Rafael Correia, que é de BH e trabalha com segurança da informação. E aí ele diz o seguinte: essa é uma pergunta literalmente triste. Na família de minha namorada é contado que o avô morreu de tristeza após o falecimento da avó. Recentemente um familiar morreu e a primeira reação de minha mãe foi dizer que esse familiar morreu de tristeza, devido a uma separação há algum tempo e às várias complicações de saúde que se sucederam após isso. E logo após essa conversa me veio a dúvida se morrer de tristeza realmente existe. Pesquisei na internet e vi essa notícia sobre um estudo que comprovou isso. E aí ele manda o link do estudo que saiu na revista Casa e Jardim. Bom, Nos dois casos que citei, se tratavam de idosos, como a reportagem disse. E a questão é, podemos morrer de tristeza? Seria uma forma de depressão? E o quanto emoções negativas e positivas afetam a nossa saúde? Abraços quem é Altair. PS, comecei a me sentir mal de ouvir o Naruhodô de graça, então finalmente assinei, depois de anos ouvindo, meu podcast favorito. obrigado. Obrigado, Rafael. Não precisava se sentir culpado, mas a gente aceita o apoio mesmo com culpa. Exatamente. Temos também e-mail do Anilton Araújo, que é desenvolvedor de software de Paulista, Pernambuco. Paulista, Pernambuco, olha só. Primeiro e mais importante, parabéns pelo projeto. Consumo o conteúdo há mais ou menos um ano e tenho quase certeza que é o tipo de conteúdo que eu consumiria minha vida inteira sem enjoar.
Ainda estou escutando a maioria dos episódios desde o início, mas já escutei alguns de forma aleatória, então perdão se minha pergunta já foi respondida em algum outro momento. Não foi. Existe alguma explicação para a relação chuva versus melancolia? Sempre tive a sensação de tristeza em dias chuvosos e vejo que muitas produções da cultura pop fazem uso desse signo também. Filmes, livros, músicas e animes. Mais uma vez, obrigado e espero que minha dúvida vire pauta de programa. Virou! Virou, Anilton. E temos o último e-mail do Lucas Aguiar, que é cineasta e fala do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: ultimamente com essa pandemia, porque esse e-mail dele é o mais antigo, é de 2020, tenho tido mais vontade de consumir conteúdos catastróficos, por assim dizer. Tenho visto mais filmes catástrofe, filmes de terror, coisas que falam sobre doenças, livros de suspense e por aí vai. Da mesma maneira, das vezes que eu tive o coração partido, ouvia músicas deprê pra curtir a fossa. Eu sou meio depressivo mesmo ou seres humanos em geral gostam de abraçar a tragédia para lidar com ela melhor? Um abraço e continue com um ótimo trabalho. Altair, assim, muitas perguntas, hein, Altair? Muitas perguntas. Temos a pergunta base, né? Sobre tristeza no final do ano. Mas, como você mesmo salientou, temos várias perguntas sobre a tristeza em si, sobre se ficar mais reflexivo, sobre tristezas em momentos de rompimento, lutos, né? Altair, afinal de contas, o que a ciência pode dizer a respeito disso? Você ficou triste? Eu não fiquei triste. Eu não fiquei triste, mas eu me identifiquei com várias coisas. Viu? Isso, exatamente. Tem muitas dessas coisas que nos unem a todos, assim, né? Então, começando, estamos no final do ano, né? Então, todo o último episódio do ano, em geral, a gente teve os episódios no final durante a pandemia, né? Que tinham mensagens e tal. Então, acabei juntando esses e-mails ao longo do ano. E acabou, a última pergunta do Gabriel, acho que fechou uma gestalt, assim, que dá pra falar sobre isso. Indo pra pergunta geral do episódio, a gente fica mais reflexivo e triste em final do ano? Em geral, sim. Uhum. Em geral, sim, porque o tempo enquanto entidade física, né, ele não tem juízo de valor. Então, tipo, o dia 31 de dezembro é só mais um dia como qualquer outro. Mas tem uma camada cultural por cima disso, que nos é muito importante os fechamentos de coisas. Né? Então, na verdade, a questão não é que a gente fica mais reflexivo no final do ano. É que no final do ano acontecem certas coisas que, por hábito, a gente associa com momentos de fechamento e reflexão. É verdade. Né? E aí, não é necessariamente o tempo, né? Tanto é que se você vai para a China, por exemplo, eles têm o Ano Novo lá em fevereiro. Mas o fevereiro-março. Então, Sim. eles têm essa sensação mais em fevereiro-março. Fora as estações do ano também, né? O fim do ano no hemisfério norte é frio. Muitos lugares neva, né? Isso. Enquanto que aqui a gente está em pleno verão. E tem um efeito coletivo também, né? Então tem um efeito de todo mundo estar fechando coisas. Então tem esse efeito social do que você vê acontecendo com os outros. E aí uma coisa que é o efeito de audiência, de norma social, que é, assim, comigo, hoje em dia não acontece mais, mas acontecia muito quando eu era mais novo. De você estar numa festa de final de ano, sei lá, de família ou em algum lugar, todo mundo comemora, e aí você vê o outro, né? Você vê o outro, todo mundo comemorando, e você não sente aquele entusiasmo tão grande em você. Uhum. Dá um desequilíbrio mesmo, né? Então, será que eu deveria estar assim e tal? Então, é por isso que eu acho que uma das coisas, para mim, por exemplo, mais recompensadoras foi deixar de se importar. Né? Abrir mão disso foi algo extremamente libertador, assim. Uhum. A gente tem um Naruhodo sobre a crise da meia-idade, acho que isso foi uma marca para mim, assim. Eu deixar de me importar ajudou demais, né? E aí, como eu comentei anteriormente, tem um artigo fantástico de 2018 que fala que a tristeza é o grande arquiteto da mudança cognitiva. Certo. Né? Então vamos definir o que é tristeza, né? Tristeza, 2 pontos. É uma dor emocional associada com um sentimento de desvantagem, perda, desespero, luto ou desapontamento. Né? Então é um estado que acontece que gera esse tipo de dor emocional relacionado com uma desvantagem, uma perda, um desespero, luto e desapontamento. E aí a consequência comportamental disso gera uma redução de atividade. A pessoa fica mais letárgica, ela não vai sair pulando porque tá triste. Uhum. Né? Ela sai pulando porque tá com raiva, ou feliz. Mas triste não, ela gera uma letargia e gera silêncio. Ela fica mais introspectiva e, eventualmente, chorar pode ser uma indicação de tristeza também. Certo. Se você olhar na descrição, tem dezenas de episódios relacionados com esse.
tá? Um deles é o episódio Porque Choramos, por exemplo, Porque Sorrimos, tem a ver com isso também, né? Você tem uma mudança do padrão de respiração, quando você fica triste também, você respira mais profundamente, e aí tem um episódio Porque Suspiramos. E aí esse artigo de 2018, tem um outro de 2020 e tal, que são muito interessantes para mostrar o papel da tristeza como uma forma de você reconfigurar objetivos. Então, por exemplo, quando você tá com raiva, você não tá mudando de ideia, você tá com raiva, então você tá muito focado, né? Sim. Quando você tá feliz, você também tá muito focado no alvo da felicidade, né? Quando você tá triste é quando você se abre a poder mudar, né? Então tem duas situações que são os arquitetos da mudança cognitiva. É a tristeza e o tédio. Temos um episódio Porque Ficamos Entediados também, tá? Então, por exemplo, um mundo onde você sempre é feliz, você não muda de ideia. Você vai ser um mundo necessariamente conservador. Que esse é um tema que estamos explorando em vários episódios, né? Você se abrir a essas variabilidades, né, de percepção de mundo é algo que gera uma certa apreensão. Você pode não ficar triste, mas gera uma certa apreensão. E essa apreensão pode gerar ou tédio ou tristeza, né? E aí é importante falar das 4 causas da tristeza, né? A tristeza tem uma causa final muito forte, que é a evolução. Tem um artigo muito interessante de 2018 mostrando o efeito para a evolução da tristeza. Sim. A tristeza, por exemplo, ela gera uma pressão, né, no organismo para resolver problemas mais complexos. Então, imagina, por exemplo, vou pegar o seu exemplo de trabalho, né? Imagina você lá no meio da sprint. Se todo mundo ficar feliz o tempo todo, ninguém resolve o problema. Verdade. Tem que ter momento tenso. Tem que ter não, vamos focar, né? Tudo bem, a pessoa não precisa ficar triste, mas ela vai ficar focada, ela vai ficar mais introspectiva para dar conta de resolver o problema. Na verdade, tem alguns momentos, inclusive, que a gente incentiva a tensão. Exatamente, né? Incentiva isso. Não a ponto de chegar em raiva, porque aí a pessoa desfoca também. Não, né? Claro que não. Mas gera esse tipo de percepção de desvantagem, sabe? Tipo, eu preciso resolver, eu tô aqui no degrau de baixo, eu tenho que chegar lá em cima, né? Para algumas pessoas, por exemplo, quando ela não encontra a saída, ela fica triste, né? Gera esse estado. E aí a teoria evolutiva por trás é que as pessoas os organismos ficam tristes como uma forma de gerar pressão para você focar em você mesmo e pensar em problemas mais complexos, passar mais tempo dedicando a esse pensamento. E aí isso é chamado ruminação analítica. Ruminação analítica. Isso. Então a gente tem o Naruhodo 220 e 221 sobre depressão, né? Sim. E a gente fala da depressão e uma das características clássicas da depressão maior é a ruminação, né? Você fica lá com a ideia girando na sua cabeça, né? No caso da depressão clínica, a ruminação passou do ponto, né? E aí ela fica girando aquela ideia na sua cabeça. É uma ideia inescapável. Em geral, você não tem como resolver, né? Então você fica meio preso naquilo, tá? Aí seria a depressão clínica. A ideia não é chegar nisso. O que a gente vai falar é dessa tristeza mesmo, eventual, que é indispensável e é importante, tá? Então você ficar um pouco mais centrado em si mesmo e pensar de forma lateralizada. O que eu posso fazer? Eu tô com um problema. Quais são as diferentes formas de agir? Se eu fizer o jeito A, o jeito B, o jeito C, isso não é um jeito feliz de agir. Então imagina, você tem um problema para resolver. E aí você fica imaginando cenários, né? Isso não necessariamente é feliz. É uma coisa meio tensa mesmo, tá? Então os organismos, parece que o sentimento de tristeza é uma forma de fazer o organismo voltar nele mesmo e parar um tempo e focar em resolver problemas mais complexos, que demandam várias variáveis ao mesmo tempo. E aí gera essa ruminação, né? Essa ruminação analítica vai gerar inibição comportamental. Então, se você está olhando de fora, parece que a pessoa não está fazendo nada. Mas ela está pensando internamente, ela está fritando ali, né? E gera um certo distanciamento. Então, nesse sentido, quando você pensa, sei lá, 20, 30 mil anos atrás, né? Um indivíduo que tinha algum problema e ele ficava um pouco recluso, isso era importante para ele dedicar mais foco ao problema, né? Para ele reduzir o interesse dele em outras atividades e conseguir achar uma solução de uma forma um pouco mais eficaz. Porque dá aquela sensação, né, de que a tristeza é algo necessariamente paralisante. Isso é um fenômeno moderno. Isso é um fenômeno completamente moderno, Ken. Que, de novo, desculpa, como todos os episódios no último, culpa do marketing também, tá? A culpa é do marketing. A culpa é do marketing também, né? Porque o que acontece? O estado de tristeza, ele reconfigura os objetivos e as crenças frente a perdas irreparáveis. Então, por exemplo, tem casos que você tem um problema, né? Você não fica necessariamente triste, você fica focado. Então lá na sprint, você fica focado, tal. Eventualmente a gente resolve.
você não chegou no ponto de ficar triste, mas você fica tenso, né? Agora imagina uma situação de perda mesmo. Aí é o caso dos nossos ouvintes, né? Perdeu um relacionamento, teve algum problema e tal. É uma perda irreparável, né? Essa perda irreparável pode ir para o luto, e aí a gente tem o nosso Naruhodo sobre luto, que é uma questão dual, né? Aquela coisa das fases do luto é completamente pseudocientífica, é uma questão dual, em que às vezes você vai lembrar do objeto perdido, e às vezes você vai lembrar do que você passou com o objeto perdido. Então você tem as memórias do momento com a pessoa, Sim. e você lembra da perda, né? E essa oscilação vai acontecendo ao longo do tempo, vai tendo essa oscilação, e aí a ideia é que você fique mais focado nas memórias, nos momentos que você passou com a pessoa, do que necessariamente na perda em si, né? E aí é uma forma de ressignificação importante, né? Um outro episódio importante também é o episódio sobre que você ficou meditando sobre, né? Eu sei porque você falou no próprio episódio, que é o episódio sobre rancor. O episódio 430, né? As pessoas confundem também. Tipo, eu fiquei triste por uma perda, e aí o e-mail quase onírico, né? Tipo, lírico-onírico, né? Do Eduardo, né? Descrevendo a raiva como se fosse uma moça e tal, com as características todas, né? Mas a descrição dele é muito acurada, nesse sentido, de que a tristeza por uma perda, né? Ela pode ser associada à raiva, dependendo do motivo, pode ser associada ao rancor depois, mas o fato de você resolver esse luto não necessariamente implica em perdão. Isso tem também. Na história aqui do Eduardo, que ele descreve, que o Ken leu muito bem, né? A ideia é você, como ele mesmo colocou, criar sofrimento nos outros não diminui o seu sofrimento. Claro, mas isso não quer dizer, não tem ligação com o perdão necessariamente. Pode ser que você não tenha mais rancor. E aí vale a pena olhar o episódio 430, tá? A ausência de rancor não necessariamente quer dizer perdão, né? Tem uma gradação nisso também, tá? Mas não quer dizer que... E o comentário é real. Você causar sofrimento nos outros não muda o seu, né? Você vai ter que lidar com isso. É uma coisa injusta? É. Necessariamente injusta. E aí isso se liga diretamente com os outros 2 episódios sobre traição. Porque traímos. Entra nisso também, né? Então, veja que são várias reflexões de final de ano, né? Uma forma de... As pessoas pensam nisso. Aí tem um trabalho fantástico do ano passado, que fizeram uma survey e perguntaram para as pessoas, no final de ano, o que você fica pensando? Quais são os tipos de coisas, de temas que vêm mais comuns pra você no final de ano? Aí vou fazer pra você, Ken, ó. Final de ano chegando, né? Naquela semana, no dia 31, né? No dia 31 à noite, que temas que aparecem pra você, assim, em geral? Quando você vai de reflexão? Porque já apareceram, né? Não precisa ser muito comum. Acho que muito sobre um balanço de como foi o ano... E meio que emendando com o que eu quero fazer diferente no ano seguinte. Eu acho que são essas coisas meio clichê, assim. Isso, não, mas o que aparece nos relatos das pessoas é coisas de trabalho, o que foi feito, né? E aparece muito rememorações, que aí é aquela coisa do esquema de reforçamento mesmo, que é todo ano as pessoas pensam nisso. Rememorações de relacionamentos antigos, ou de contatos antigos, ou de pessoas perdidas. Né, pessoas que faleceram, que você perdeu contato. Certo. Porque tem aquela época... Isso acontece em vários países industrializados. Quando chega no dia 31, inclusive as empresas de telefonia se preparam para isso. Porque vai ter uma avalanche de mensagens. Né? Você não fica mandando, tipo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo de final de ano? Sim. Você acha que as empresas não têm que se preparar para isso? Se preparam. Você tem um aumento de escalas de grandeza por período curto de tempo, né? Porque todo mundo manda mensagem. Sim, né? sim. Isso é muito interessante. Então tem essa Aliás, coisa de... não tem mensagem mais broxante do que a mensagem de final de ano, de Feliz Natal, vindo de empresa. Ah, sim, não. Eu nem tô contando com isso. Não, tô contando indivíduos. Sabe? Mas é a primeira mensagem que você recebe. Né? Ah, não, que se dane. Não, que se dane os stakeholders. Não, não, pensando em comportamento individual. Já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa que eu nem lembrava, me manda uma mensagem. Feliz Natal, sabe? Isso é interessante. Sabe? Sim. Gera aquele ponto, né, de contato. Assim, isso é legal. E isso são coisas legais que acontecem nesses momentos. São formas de reconexão, de contato, né, de coisas do tipo. Você não controla esse tipo de coisa. Verdade. Né? Isso é muito interessante. Né? Então, e é interessante porque, por exemplo, quando você recebe uma mensagem aleatória de alguém que você não estava esperando, você fica contente, mas isso também gera um pouquinho de tristeza. Por quê? O que é a tristeza? É a capacidade gerada em você de reconfigurar objetivos. Porque agora você vai ter um problema.
Você vai manter o contato ou não? O que você faria ou não? Sabe? Coisas do tipo. É muito interessante. Sim. Então e aí tem o nosso episódio, se existe sorte de principiante, né? Que a gente fala sobre isso, as pessoas ficam sempre pensando, e isso é uma coisa muito cristã, assim, da nossa sociedade, né? Imagina que a gente não se fala há 10 anos, tá? A gente não se fala há 10 anos, de repente você me dropa uma mensagem, né? Eu posso achar, tipo, era pra ser, estava nas estrelas que o Ken ia me mandar uma mensagem. Você cria uma justificativa prévia, sabe? Quando, na verdade, eu o mais estava libertador... justamente pensando nele. Isso, exatamente. Quando, na verdade, o que te liberta, que é mais interessante, é você pensar, eu não sei por que ele mandou, mas dado que ele mandou, a partir daqui eu vou criar uma intencionalidade. Entende? Você olhar pro passado não significa nada. A questão é, dado que essa coisa aleatória aconteceu, o que eu posso criar de não aleatório para gerar um efeito real? Porque certo. O efeito anterior você não sabe nem que existe. Né? E essa é uma forma produtiva de trabalhar com a tristeza. E aí tem vários episódios ao longo desse ano que resvalam nesse tema. Por exemplo, o episódio sobre macho alfa, o duplo, né? Sim. O episódio se existe amizade entre homem e mulher. A gente tem uma série de episódios sobre solidão. O episódio 261, né? O que a solidão pode causar nas pessoas. Então, tem um aspecto ambivalente muito interessante da tristeza. Porque a tristeza, como ela faz você focar em você mesmo para reconfigurar objetivos, se o objetivo é relacionado com uma perda irreparável, você vai pro luto. Né? Você vai pro luto. E aí o luto vai ter duas fases. Você vai lembrar da perda e vai lembrar dos momentos que você teve com o objeto, com a pessoa, com o que quer que seja. E essa relação dual pode gerar uma coisa produtiva. Então, tive contato com um parente que faleceu. Isso pode te motivar a entrar em contato com um parente, com uma outra pessoa próxima, perguntar como é que tá. Entende? Então, o aspecto positivo, no sentido de movimento da tristeza, é recondicionar objetivos, que é exatamente igual ao tédio. O objetivo do tédio é fazer você ser criativo com seus limites e mudar de objetivo também. Né? O problema é quando a tristeza é associada com a solidão. Isso é uma coisa que as pessoas não têm dificuldade de perceber. Então, assim, a tristeza ela é importante. Tem que ser um direito inalienável de todo cidadão. Né, a tristeza. Porque ela é um momento que você foca em você mesmo. O que acontece? Qual que é o problema da tristeza? Quando ela é associada à solidão e a tristeza é resultado da solidão. Aí é um problema. Né? Porque aí você cai num ciclo vicioso. Eu tô triste porque eu tô sozinho porque eu tô triste, e aí a coisa você não sai mais do buraco. E aí cai pra depressão e tudo mais. Né? Então a questão, sobretudo no papel masculino, tá? Sobretudo nas estruturas, nos dispositivos de gênero masculino. E aí por isso que tem esses 4 episódios. Os 2 sobre macho alfa e os 2 sobre se existe amizade entre homem e mulher. Que é normal ficar triste, não tem nenhum problema. Claro. Mas a tristeza pode te movimentar para emitir comportamentos e não ficar preso neles. Né? Ficar rememorando a perda. Então, por exemplo, o Ken me manda uma mensagem depois de 10 anos. Não interessa por que ele mandou, eu não tenho controle com isso. Mas dado que ele mandou, eu posso criar da minha volição alguma coisa. Né? E aí você tenta. Né? Pode ser que tenha resposta ou não, mas a ideia é você se abrir a essa exposição do comportamento. A tristeza não tem que ser algo que te coloca pra... Pode te colocar pra baixo, mas não te coloca pra dentro, tem que te colocar pra fora. Fazer alguma coisa, tenta, sabe? Meter o louco mesmo, né? E aí a gente tem um combo de mais 3 episódios, que é o 340, 342 e 395, que é o sobre autoestima, como que se dá autoestima, como que se constrói a força de vontade e como se constrói a inspiração. Esses 3 episódios são relacionados com isso, com essa criação de hábitos. E aí tem a ver com a pergunta da nossa ouvinte, né? A tristeza é um hábito? Não necessariamente é um hábito, mas se a tristeza for presa num ciclo com a solidão, vira um hábito. E aí você vai cair numa espiral zoada. Mas o que você está falando, esse ciclo aí é uma autossugestão? É um hábito profecia, comportamental. uma autoprofecia que se cumpre? Isso. É uma profecia autorrealizadora muito comum no homem. Muito comum no homem, porque a gente, mesmo para os homens mais jovens, mas como a gente está num momento de desconstrução da masculinidade, tal, quando você fala desconstrução, você tem reconstrução, mas tem que ter aceitação também. Né? E isso é muito difícil. Então, assim, as regras estão ficando cada vez mais difíceis, não tem regra pronta para isso. Mas a primeira ideia, numa construção de masculinidade mais tradicional, o homem tem a tendência de associar tristeza com solidão. Ele vai ficar mais nele mesmo. Né? Tá. E o que faz sentido? O que faz sentido porque é esperado dos dispositivos dele. Ele tem que dar a solução, tem que ser aquele que resolve as coisas, sabe? E para você ser aquele que resolve,
o provedor, não precisa ser só do dinheiro, mas o provedor das soluções, você tem que pensar. E para pensar, você tem que ficar mais em si mesmado, né? Então a tristeza é algo componente da masculinidade padrão mesmo. É algo componente, sabe? Não tem... Então, aquela coisa do estereótipo meio tosco, sabe? Do homem, cerveja, futebol e gostosa, aquilo é só até a página 2. A boa parte dos homens tem muita profundidade, que muitas vezes não é aceito essa profundidade. Porque se você tiver profundidade demais, os outros têm que esperar demais de você. E aí você fica alguém complexo, sabe? E aí não orna com o que é esperado, percebe? Então, isso aqui é um raciocínio, tem muitas camadas. Por quê? Porque o homem tem que ser simples e bruto. Exato. Tem que ser racional, né? Tem que ser racional e tal, né? Tem que ser assertivo. Achatado, né? Uma camada só. Isso, só que não dá pra ser assim. É impossível ser assim. E um dos componentes da masculinidade que é importante é a tristeza. A tristeza como esse espaço. Você vai pra dentro, medita e sai com a solução. O cara fica em si mesmado, mas ele vai sair com a solução. O problema é quando isso é associado com a solidão. Porque aí não tem solução, né? Não tem uma solução que o próprio produto é a solidão. Aí você vai ficar preso, sabe? Então, e aí o episódio 261, né? O que a solidão pode causar com as pessoas. E o episódio 238 e 239 sobre distanciamento social, né? Veja que esse é um compêndio de vários episódios, né? Que estamos juntando aqui. E aí a gente chega num ponto muito importante aqui, que tudo bem, então... Eu não posso deixar, eu tenho que desconectar tristeza de solidão, porque se eu me sentir solitário demais, vou ficar triste, aí eu caio numa espiral. Então a primeira coisa é isso, né? Quer dizer que eu tenho que me relacionar mais com as pessoas, sim. Mas não é de forma aleatória também, né? Tem que ter uma certa intencionalidade disso. Você criar esses hábitos, né? Que é o e-mail que a gente falou. E aí tem o e-mail do Rafael, né? Que ele fala, é possível morrer de tristeza? Né? Se você parar pra pensar que você foi casado, sei lá, 70 anos, como é que você vai reconstruir todo esse padrão de hábitos, né? Você vai ter um movimento de tristeza e solidão muito grande. Daí a importância da gente ter um suporte social importante para os idosos, mesmo. Para dar um espaço de continência para que ele reconstrua, né? Porque o problema não é que a pessoa morreu de tristeza, ela morreu de solidão. Esse é o negócio. A tristeza não mata ninguém, mas a solidão sim. Né? Certo. E se você quiser estudar o efeito da solidão, é só estudar os idosos hoje em dia. Que eles ficam muito mais isolados do que... Não precisa estudar guerra, é só estudar os idosos, infelizmente. Que eles têm muito menos suporte social, em geral. Percebe? Essa separação é importante. Muito. Então, tem um psiquiatra clássico, assim, todo psiquiatra tem que ler o Carl Jaspers. Ele é muito bom, né? Tanto é que não se fala, assim, quem fala, você lê o Carl Jaspers, você deve ser doido. Não, o cara é muito bom, eu gosto muito dele. E ele fala, assim, que um dos grandes problemas da doença mental moderna é você ter uma concepção de mundo. O fato de você ter uma concepção de mundo e se prender nela vai gerar doença mental, né? É fantástico. E aí ele coloca, qual que é a grande contradição? Qual que é a grande dicotomia? Você quer amar ou ser feliz? Medite sobre isso. Você quer amar ou ser feliz? É importante, né? É uma coisa importante. Isso tem tudo a ver com o e-mail da Vivian, da Jéssica, né? Da Jéssica, que ela fala, né? É possível mudar a química do nosso cérebro para sermos mais felizes? A questão não é mudar a química do nosso cérebro. A gente tem um episódio que é o 363 sobre jejum de dopamina, que não existe jejum de dopamina. Tipo, a química do seu cérebro tem muito pouco a ver, de forma distante, com o seu comportamento, tá? Mas o que muda a sua forma de pensar é o seu comportamento. Essa é uma grande mensagem de final de ano, tá? As pessoas têm uma falácia, isso é completamente falacioso, de que eu vou mudar, eu já me sinto mal só de falar disso, eu vou mudar o meu mindset, eu vou mudar o meu jeito de pensar, e isso vai mudar o meu comportamento. É completamente errado. É o contrário. Sim. Tá? Você tem que se comportar. Você se comporta e a mudança vem da partir daí, do pensamento. Se comporte. A gente tem o Naruhodo porque subir escada previne problema psiquiátrico, que é exatamente isso, né? Emita o comportamento mesmo sem gostar. Eu não consigo levantar da cama. Levanta e faz alguma coisa. Sai. Sim. Mete o comportamento. Se joga. Abra as probabilidades do ambiente. Né? Exato. Vai carregado, mas vai. Né? Eu acho que hoje eu tô vivendo, por exemplo, o momento mais disciplinado de treinar na academia. De exercícios? Isso quer dizer que você tá gostando? Claro que não. Muito bem, eu muito bem. odeio todos os dias, né? Só que eu preciso o quê? Levantar e ir. Exato. Você vai triste. Você vai puto. E no final do treino não é incomum eu estar me sentindo bem. Muito bem.
Muito bem. Então, e aí é uma coisa dos últimos episódios também, que a relação entre sucesso e felicidade é circular. Quanto mais sucesso você tem, mais felicidade, mais sucesso, a coisa circula. Só que a busca pela felicidade direta não faz sentido, porque a felicidade tem que ser a consequência das chatices, sabe? De se expor ao ambiente mesmo, é uma droga. E por isso que é interessante o final de ano. Porque você é obrigado, mesmo que você não queira, a comungar de um momento comum com todo mundo, né? Isso te abre a espaços de reflexão e de contatos diferentes, né? E essa é uma recomendação para esse final de ano, assim. Cada final de ano a gente faz uma recomendação. Tinha na época da Covid, tal, né? 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma das recomendações era você tentar investigar os seus antepassados, e aí você podia ter uma noção do seu certo grau de privilégio, por exemplo, dos seus antepassados. Mais recentemente era aquela coisa de você aceitar as suas covardias, era algo importante também. No ano passado foi aquela coisa do entre razão e emoção, né? E agora essa mensagem de final de ano é uma mensagem muito mais de abraçar a tristeza de um jeito positivo, desconectando da solidão e transformando em algo produtivo. Produtivo no sentido de movimento, sabe? Eu vou fazer coisas, assim, se eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu vou fazer coisas em função disso. Por que eu me sinto triste? Porque eu não consigo falar com alguém. Mete o louco e fala. Aquela pessoa que você tem vergonha de mandar mensagem, manda. Assim, não manda. Só, é final de ano, você já tem a desculpa. Entende? Ou o protocolo galinha mesmo, né? Aquela pessoa que você gostaria de agradecer. Ou você gostaria de perdoar alguém. Ou até uma coisa individual, você não precisa falar com outro. Eu tenho rancor de uma coisa que você fez, mas esse rancor não faz mais parte de mim. É uma coisa de você com você mesmo. Tem que tentar fazer isso aí, né? Tem que tentar fazer isso aí. Inclusive, tem um artigo também do ano de 2022, fantástico. Eu não sei se você conhece o termo em inglês, que chama peacekeepings. Peacekeeping, né? É um termo das relações internacionais, tá? É chamado paz internacional. Peacekeeping, né? Mantenedor da paz. Então, por exemplo, a ONU, quando tem um país em guerra, tem tropas da ONU, né? As tropas da ONU, elas não vão guerrear ali, elas vão manter o status quo, vão manter a paz. Então, eles são chamados de peacekeepers, né? Ali. E aí tem vários trabalhos da aplicação da psicologia na sociologia ali desses soldados, que é muito interessante para manter paz após conflitos. Por exemplo, quando você tem uma situação de guerra, você tem um conflito entre 2 grupos, pelo menos, né? E um grupo odeia o outro. Tem uma animosidade muito grande, né? Então, qual que é o papel do peacekeeper na comunidade? Tem uma teoria que é chamada teoria de autovalidação. Então, por exemplo, imagina que tem 2 povos lutando, teve um cessar-fogo, e aí os peacekeepers vão lá, que é uma tropa para manter a ordem, né, da ONU. Essa tropa vai interagir com os 2 grupos. Vai interagir com os 2. E vai perceber a raiva dos 2 grupos, a animosidade e tudo mais. Sem dúvida. Uma estratégia para... primeiro, depois que passa a raiva, fica a tristeza. Tristeza pela perda, tristeza pela destruição de coisas e tal, né? Esse artigo é genial, que ele fala que para você manter, como um peacekeeper, né, como um soldado que mantém a ordem, para você melhorar as relações entre 2 lados que brigam, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a tristeza de cada lado, assim, eu me sinto triste porque tal pessoa matou a minha família, sabe? Você pegar essa sensação de tristeza e transformar em algo que a pessoa consiga fazer algo com aquilo. Ela consiga dar um movimento para aquilo, sabe? É você dar uma validade para os pensamentos das pessoas, tornando esse pensamento consequencialista. Então, ó, eu sei que você tá triste, eu sei que você tá se sentindo mal, mas você pode usar isso como uma energia para reconstruir. Ou como uma energia para migrar para outro lugar, para fazer alguma coisa. Lá no futuro a pessoa vai perceber, vai achar que isso foi o melhor que podia ter acontecido com ela. Tipo, uma pessoa que falou, ó, a ideia não é você botar uma bomba no corpo e se explodir pra lá. A ideia é, você tá com raiva, você tá triste, pega esse movimento e construa algo pra você. Algo que seja relevante pra você, sabe? Pra te dar um senso de propósito, de consequência do seu julgamento, do seu pensamento, né? Quando a pessoa consegue fazer isso, é extremamente eficaz pra vida dela. Extremamente eficaz. Gera muito perdão, gera muito... o rancor fica muito mais produtivo. Mesmo em situações de guerra. Esse é o treinamento feito para militares da ONU. Muito interessante. De como você interpela, conversa com as pessoas, sabe? Esse artigo é fantástico sobre isso. Isso pode ser um projeto que está meio guardado lá, engavetado, e você não tira do papel? Pode ser qualquer coisa. Dedica a sua energia para aquilo, assim? Pode. Então, você pega essa tristeza e transforma numa mudança emocional, isso promove atitudes conciliatórias.
Isso é uma coisa impressionante das relações internacionais. Se você pega aquela emoção do povo e transforma em algo, na construção de algo, gera atitude conciliatória. As pessoas se perdoam. Porque a gente construiu algo. A guerra que a gente fez, a guerra que a gente fez gerou dano, gerou morte, mas esse sentimento que a gente tem gerou uma nova coisa, que é dos dois. E aí gera conciliação. Isso é fantástico. Sabe, é uma coisa... E é o papel da tristeza. Isso só foi possível porque as pessoas ficaram tristes. Mas você deu um movimento positivo para aquilo. Tá, né? certo. Então, eu não sei de vocês, uma discussão formidável. Né? Nesse sentido, você tem que ser uma pessoa que tem que se sacrificar para o seu próprio bem. Perceba essa frase. Você tem que se sacrificar para o seu próprio bem. Esse é o movimento positivo da tristeza. Você faz um sacrifício individual para o seu próprio bem, que é depois. É você ser autocontrolado. Você, né? Não é você é bonito? mártir de você mesmo. Exatamente. Exatamente. Não precisa de religião, de nada. E a gente chega na questão da desgraça do marketing. Porque o que acontece? Né? E aí é uma coisa muito geracional, assim. É da minha geração, acho que da sua não é tanto, mas é mais de quem nasceu de 80 pra frente. Assim, né? Que é essa coisa de que a nossa geração agora é aquela geração que teve muitas promessas. A gente teve promessas, né? De que se você... Por exemplo, quem nasceu nos anos 60, né? Se a pessoa estudasse mais, ia ter mais um emprego melhor. Então tudo que ela fazia tinha resultado, né? Ninguém é tão sortudo quanto os boomers, por exemplo. Porque era só fazer, você tinha resultado. A geração agora é uma das primeiras gerações que as pessoas têm menos rendimento, o potencial de compra do que os pais. A gente tem menos do que os nossos pais. Eu tenho menos potencial de compra do que meus pais tinham quando eu era criança, por exemplo. Mesmo em época de hiperinflação, tá? Mesmo lá no plano verão, aqueles negócios, tá? Eu tenho muito menos poder de compra hoje, com muito mais escolaridade. Isso é um problema? O que me prometeram não entregaram. Não, né? mesmo. Exato. E aí a questão, essa promessa de que você vai conseguir, gera tristeza. E gera uma tristeza do tipo de uma perda irreparável, né? Mas tem uma saída individual para isso. Tem uma saída próxima e distante para isso. Porque qual que é o papel da desgraça do marketing? É continuar te vendendo essa promessa, né? De que você não conseguiu, mas é porque você não comprou o meu produto. Você não fez o meu serviço. Você não faz parte de tal grupo, de tal anuidade. O cashback, sabe? Não tem cashback, sabe? Não teve cashback para essas coisas, né? Então o marketing, ele tira os nossos limites. Ele tira o limite da sua insignificância. De você perceber... Não... sabe qual é a coisa mais libertadora? Eu desejo para todo mundo, para todo mundo eu desejo isso como mensagem de final de ano, sabe? Que você chegue na mesa ali com a sua família ou sozinho, o que quer que seja, você pense essa seguinte frase: dane-se, eu não quero vencer. Eu não quero. Não me interessa, sabe? Isso é a coisa mais libertadora. Essa é a promessa que você podia fazer para você mesmo. Eu não quero vencer. E aí tem tudo a ver com o nosso episódio duplo sobre competitividade. E o grande Emil Cioran. Emil Cioran é um filósofo foda, que ele é completamente depressivo, assim. Mas se você ler todos os livros dele, um só você vai querer morrer. Mas você lê todos, e eu li todos, é o cara mais otimista que existe. Porque ele faz a volta. É o cara mais otimista que eu conheço, é o Emil Cioran. Se você ler só, tipo, No Cume do Desespero, que é o pior um livro, aí você vai, nossa senhora, mas você tem que ler todos, tá? Quando você lê todos no final, e essa é uma mensagem muito positiva, assim, de você, não, eu não quero vencer. Eu não tenho essa expectativa, sabe? O futuro é construído a partir do presente. Eu quero aproveitar esses momentos presentes que eu tenho e maximizar o uso do meu tempo. Porque a única coisa que a gente controla, é o nosso tempo, é o nosso comportamento. A única coisa que você controla é o seu comportamento pequeno mesmo, cotidiano, né? E olhe lá, né? Mas é o que é mais próximo de você, é o seu comportamento. Se você começar a aplicar o seu comportamento com base nessa assertiva, eu não quero vencer, eu não quero atender expectativa, sabe? Eu quero só fazer o que faz sentido. Então, eu lembrei de você agora, vou te mandar uma mensagem, eu mando. E tá tudo bem, se você não responder, tá tudo bem, sabe? Eu pensei numa certa coisa, eu faço, sabe? Que seja pequena. Não é pra fazer uma coisa louca, assim, vou gastar um dinheiro, vou pras Bahamas. Não é isso. São comportamentos pequenos. Você usar essa tristeza como uma forma de fazer um pequeno sacrifício pelo seu próprio bem. Eu gosto de você, faz tempo que a gente não conversa, te manda um oi, né? É um pequeno sacrifício, mas é por mim. É pelo meu próprio bem. A gente vive numa sociedade que... Esse é o problema, né? Como as promessas que fizeram para essa geração passada não foram cumpridas, as pessoas ficam demandando pena. Elas ficam demandando que as pessoas tenham pena delas. E a pior coisa é a pena.
Porque o que acontece? A pena é um bálsamo calmante. Eu vou até pegar o e-mail lírico do nosso amigo, vou fazer o pequeno excerto, né? Então, a pena é um bálsamo calmante que te torna tóxico, na verdade. Então, quando as pessoas próximas de você, que têm consideração por você, fica validando as suas razões pra você ficar resmungando, né, o tempo todo, tipo, puta, isso nada acontece comigo, que difícil, que droga, tal. Quando a pessoa só fica validando isso, no curto prazo gera simpatia. Poxa, as pessoas se preocupam comigo, assim, né? Pô, obrigado, tal. Mas o que acontece com isso no médio e longo prazo? Quando as pessoas ficam validando apenas o que você fica resmungando, você vai depender cada vez mais da validação externa. Você vai ficar dependendo desse confete. E aí, cada vez menos independente você vai se tornar, né? E isso vai impedir você de ganhar qualquer tração na vida que você queira. Então, de novo, desculpa, mas a questão é você usar essa tristeza pra te movimentar, pra te jogar pra frente. O episódio 404. A gente é insignificante. A gente é necessário, mas não suficiente, né? Eu mandar uma mensagem pra você, que é de final de ano, pode ser muito necessário, mas eu não sou suficiente pra sua vida. Mas pode ser que a minha mensagem pegue em você num momento estocasticamente muito importante pra você. Que você cria um sentido a partir daí que não tem a ver comigo, né? Do mesmo jeito que o nosso ouvinte falou, eu gerar mal pro outro não diminui o meu sofrimento, eu gerar algum benefício pra você pode gerar benefício. É o contrário, né? Os benefícios, as benesses, sempre podem multiplicar. E aí tem a ver com um dos últimos episódios do ano passado sobre educação científica, que é a coisa da multiplicar por o inverso, né? A grande mensagem é você, dane-se, eu não quero vencer, eu vou multiplicar pelo inverso. Eu vou dividir com aquilo que não vai ter retorno pra mim, porque vai pro inverso. O todo cresce com probabilidade 1, só que eu não vou ver o resultado. Esse é o negócio. Agora, vê se tem marketing pra isso. Vê se dá pra fazer a estratégia de marketing pra isso. Devia ter. Porque se você consegue chegar numa argumentação poderosa o suficiente para as pessoas entenderem, né, que um ganho futuro, né, é possível, vale uma ação presente. Então, mas a questão é, tipo, o argumento que eu tô fazendo faz todo sentido. Tem todas as referências. Mas né? Qual que é o grande problema? Você tem que abrir mão do seu propósito, né? Será que vai vender? Será que eu vou irritar no Instagram, bombar no Twitter, sei lá, falando assim, vou vender meu curso lá no Hotmart, sei lá, essas merda aí, falando que não tem saída. Você tá buscando uma saída? Essa saída não existe. Você tem que abrir mão do seu propósito e focar no seu comportamento presente. Foca nessas pequenas atividades baratas. É coisa barata, você não vai gastar dinheiro, né? O propósito não é a solução. No ponto de vista próximo, né, você tem que se preocupar com o seu trabalho. Mas no ponto de vista distante, você não precisa se preocupar em ser feliz. Porque, de novo, felicidade é a consequência. O fato de... isso eu vi várias vezes esse ano. Assim, de várias pequenas coisas que eu fiz mesmo, né? De você assim, eu vou sair pra dar uma volta na rua. Assim, eu vou sair pra ver o parque, né? E você dá uma volta na rua, acontece alguma coisa interessante, sabe? E você volta pensando com aquilo, nossa, que interessante, né? Uma certa coisa. Se expor a esse tipo de coisa, sabe? Se abrir as probabilidades, né? Isso é uma forma muito útil e produtiva de lidar com a tristeza, como algo motor, né? É algo que gera uma coisa motriz em você, né? E aí, o problema, que é a volta no Jaspers, né? O problema é ter essa concepção de mundo. Uma das coisas que eu construí nesses últimos anos, que aí te confesso, eu perdi a capacidade de ter uma concepção de mundo. E aconteceu uma coisa completamente aleatória que me ajudou a perceber isso. Por exemplo, eu fazia tempo que eu não encontrava uns amigos que a gente morava junto numa república quando eu fazia faculdade. Né? E aí a gente se juntou. E aí, um deles, a gente morava junto, então eu não gosto de futebol, nunca gostei, assim, mas você tem um time, né? Você acaba tendo um time de criança, né? E aí, aconteceu uma coisa, eu me surpreendi comigo mesmo, eu fiquei tão feliz, porque esse meu amigo chegou pra mim, qual era o time que você torcia mesmo, que ele não lembrava? Aí eu falei, São Paulo. Falei, não, era Corinthians. Né? Eu confundi. E aí ele chegou pra mim, realmente você não gosta de futebol. Eu fiquei muito feliz, porque é verdade. Tipo, eu me desconectei dessa merda, sabe? Tipo, eu realmente não ligo pro futebol. Você não lembrava nem qual era o time que você fingia se importar quando era criança. Então, mas veja na identidade, quando você pensa numa concepção de mundo, né? Dado que você nasceu no Brasil, todo mundo tem um time. Mesmo que você não ligue. Não é verdade, Ken? Sim, todo mundo verdade. Tem um time. O fato de você desconectar disso, eu achei uma puta vitória. Mesmo. Assim, achei a vitória do ano foi essa. Puxa, eu realmente mudei. A concepção de mundo mudou. Não sei pra onde vai. E não interessa. Mas mudou. Né? É esse movimento. São movimentos pequenos.
São coisas simples, bobas, sabe? Que vai gerando esse tipo de reflexão, sabe? E é o que, na verdade, é a grande promessa dessa geração. A grande promessa da nossa geração não é ter status, não é ter dinheiro ou coisas do tipo, que é o que foi prometido, que é o que a geração anterior teve. Mas a gente tem mais escolhas individuais. E essas escolhas são sistematicamente tiradas pelo marketing, né? Pela diminuição da desigualdade. Então, do ponto de vista distante, temos que lutar. E aí, o ano que vem vai ser um ano muito interessante. Porque tem Olimpíada, tem Copa do Mundo, tem eleição e vai ter 7 ou 8 feriados prolongados. Verdade. Né? Vai ser um ano sui generis. Tá? Então, vai ser um ano sui generis. Vai ser um ano bem Brasil, viu? Vai ser um ano muito interessante. Muito interessante para várias coisas. Né? Assim, a ideia não é você buscar ser livre, mas é buscar, do ponto de vista distante, lutar por coisas coletivas mesmo. Multiplicar pelo inverso. Jogar essas coisas mesmo, no vazio mesmo. E não tô falando de dinheiro, eu tô falando de coisas simples mesmo, sabe? Falar com pessoas que você não falaria normalmente. Ou, por exemplo, eu sou muito contente esse ano que eu consegui conversar com pessoas de bolhas muito diferentes da minha. Me ajudou muito, sabe? Me abria esse não saber mesmo, sabe? Gerou muito movimento interno. Isso é muito útil. Sabe, muito importante, muito mais importante que qualquer coisa que você pagaria muito dinheiro. E eu sempre lembro disso do Nietzsche. O Nietzsche tem um conceito disso, né, que é um conceito romântico, que ele chama vontade de potência. Né? A vontade de potência, sabe? A vontade de fazer algo, de gerar alguma coisa, sabe? E ele fala, né, que o sentimento que gera mais vontade de potência não é o amor, não é a raiva, é a tristeza. É a tristeza que gera essa vontade de potência, assim, não, agora eu vou, sabe? Tentar fazer alguma coisa e tal, né? E aí tem a ver também com o conceito do Hegel, que é a paciência do conceito. Que é assim, tem o Nietzsche, né, com essa ideia de vontade de potência, de agir no mundo, né, que a tristeza é o maior mobilizador para isso. Mas quando você se mobiliza para a tristeza, tem certas coisas que vai levar tempo para você entender. Então, por exemplo, eu quero te entender, Ken, mas vai ter coisas que vai levar tempo. Eu não consigo te entender num encontro. Sim. Tem coisas de você que eu não entendo, eu quero entender, vai levar tempo. Tem que ter interações iteradas, né, para gerar isso. Vai gerar uma certa preguiça. Essa preguiça é a paciência do conceito, porque eu tenho que ir construindo. Isso eu acho que eu desenvolvi com o Naruhodo, com os episódios. Porque tem episódio que leva 2 anos. E vai levar 2 anos porque leva mesmo, porque é o que é. Sim, entendeu? Sim. É essa consistência. E volta também no episódio sobre se subir escada gera problema psiquiátrico, né? Que é essa consistência, não parar. Não parar, sabe? Tipo, eu não quero vencer. A ideia não é vencer. E eu lembro muito do argumento do Emil Choran no episódio sobre competitividade, né? Quando você tá numa competição, né? Vale a pena lembrar disso, é uma mensagem muito boa. Quando você tá numa competição, as pessoas querem ganhar, né? Mas todo mundo que perde, se quando você competiu, você deu o seu máximo, você sabe por que perdeu. Então, no fundo, você ganhou alguma coisa. Tipo, você perdeu, mas eu sei que eu perdi por causa de X, ano que vem vou tentar de novo, vou melhorar. Né? Dado que você deu o seu máximo. Se você não deu o seu máximo, você não sabe. Mas aí a culpa é sua. Ganhei aquele conhecimento. Ganhei aquele motivo. Né? Eu sei onde melhorar. A única pessoa que não ganhou nada foi quem venceu. E aí você dá um prêmio de consolação, que é uma medalha pra ela. Porque ela é a única pessoa que não mudou de lugar. Né? Verdade. Você reposiciona toda a lógica. Aí vai falar, mas isso aí é muito coisa de mela cueca que não ganha. Cala a boca. Sabe? Quando você abre mão daquela coisa, eu não quero ganhar. Sabe? Eu quero que faça sentido. Sabe? E aí, isso tem a ver com o que eu falei no episódio mesmo. Eu não vou perder, mas você vai ter que ganhar. Sabe? Essa é a diferença. Tipo, eu não me importo se eu ganhar ou não, mas eu não vou perder. Se você quiser, você vai ter que ganhar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, eu vou ganhar. Tá? Mas eu não me importo. Sabe? Mas essa é a disposição. Sabe? De você se colocar assim, eu não vou perder. Se você quiser, você vai ter que ganhar. Isso é a mensagem. Você usa a sua tristeza para isso. Para ter essa postura assertiva com o mundo. Sabe? Sim, e aí sim. é uma das formas que o Ernest Becker coloca no episódio 404 de você ser um herói. Né? Claro que você nunca vai conseguir, porque a gente é insignificante. Mas o heroísmo individual. Esse heroísmo individual é isso. Tipo, eu não vou perder de você, eu não vou perder da vida, mas a vida vai ter que ganhar. E ela ganha, porque você morre. E ela ganha mesmo, invariavelmente. Mas não vai ganhar fácil. Vai ter uma luta ali, e nessa luta você cria sentido. Não é legal, Ken? Tá certo. Você tá vivo? Desculpa, Ken. Desculpa, o bad vibe foi longe. Né? Não, de forma alguma, não tem bad vibes, não. Tô aqui pensando como transmitir uma mensagem dessa pra uma criança. Sabe assim? Não, mas a criança... Eu vou quebrar a cabeça, assim. Então por exemplo, essa metáfora da vitória e da derrota, sabe? Que quando as pessoas competem
quem perde sempre aprende alguma coisa, mas quem ganha não ganha nada, só ganha a medalha. Isso é uma coisa bem concreta que a criança entende. E ela não vai entender, assim, ela vai entender a descrição. Certo. Você conta a descrição, ela entende, da vitória, da derrota, tá bom. Mas você não pergunta o que você achou. Dá um tempo. Depois de 2 meses, vai voltar essa informação. Certo. Aí você pergunta depois, aí você vai ver que ela nem vai lembrar que você contou, mas vai voltar a informação. Isso fica como lição de casa. Né? Tá certo. Isso como lição... E de novo, coisa que dá pra fazer pra crianças, é isso, que a tristeza, ela só é ruim, deletéria, quando ela é associada com a solidão. Se você tá triste porque você tá sozinho, aí é um problema. Você tem que desconectar a tristeza da solidão. Né? A solidão, a gente tem vários episódios que tratam sobre isso, mas a solidão pode ser resolvida de várias formas. As mulheres, em geral, lidam com isso melhor do que os homens, mas não quer dizer que lidam bem também. Né? Elas lidam de uma forma um pouco mais adaptativa, mas tem problemas também. E aí tem o nosso episódio sobre por que fofocamos, que é uma desgraça para a sociedade isso também, né? Que acaba sendo uma estratégia desadaptativa. Mas os homens podem usar essa tristeza dissociada da solidão de forma extremamente produtiva. Extremamente produtiva. Eu pessoalmente, eu tenho um preconceito com pessoas extremamente felizes. Porque claramente elas não conseguem pensar em várias coisas importantes. Assim. Você tem que ter esse momento de parar. Ou a pessoa ela é muito feliz externamente, porque na verdade ela é toda quebrada por dentro, e aí ela tem que mostrar pros outros isso, porque na verdade ela não dá conta nem dela mesma. Daí você tem que prestar atenção no desgraçado. Tá? Aquele seu amigo mais engraçado que você tem, que você sempre dá risada com ele, presta atenção no desgraçado. Porque às vezes ele é muito talentoso exatamente pra não dar conta da vida dele, que ele tá se sentindo um lixo. Você tem que ficar de olho. Verdade. Tá? Isso é bem coisa de homem. Tem que ficar de olho. É tá? verdade. Esse jogo aí da sombra é importante. Né? E aí, pra encerrar o episódio, né? Eu vou encerrar com Santo Agostinho. Né? Vários filósofos hoje, né? Então, Santo Agostinho, ele tem uma definição muito, muito interessante do que é graça. Sabe, graça divina, sim, graça, assim, sim, né? Ele tem uma definição que eu gosto muito de graça, né? Que ele fala que a graça... Santo Agostinho não devia ser católico. É engraçado, porque ele é uma coisa muito concreta. Eu gosto dele, né? Mas tudo bem. Que bom que virou santo. Pelo menos as pessoas leem ele, né? Porque ele tem coisas muito legais. Mas o que é graça? Graça é algo de bom que acontece com você que você não faz a menor ideia do que você fez pra merecer. Isso é a graça. Então, e volta no exemplo que eu falei. Quando você recebe uma mensagem do nada, né? E você fala, nossa... ou recebe um presentinho, alguma coisa, nossa, né? Isso é uma graça. Você sabe que você não fez nada pra merecer aquilo, mas acontece, né? Assim, você não tem controle das graças que acontecem com você, mas você pode ser um gerador de graças, certo. Gerando esses comportamentos aleatórios. Isso é multiplicar pelo inverso, né? Eu não sou cristão, fico muito feliz de não ser, mas um bom cristão é uma pessoa que faz isso, que multiplica pelo inverso, que joga nos outros a graça, sem saber se o outro vai receber, e não interessa. Aí estamos conversando. Aqui. E essa é a mensagem de Natal. Veja que legal. Que é, de fato, acho que o verdadeiro significado de generosidade, né? Exatamente. Junto com o protocolo Galinha, já temos um combo bacana de graça pra você vencer os meios de produção e acabar com o marketing. Né? Pronto. E enterrar o Kotler, finalmente. Se fosse fácil assim. Então, é maior que a nossa vida. Mas as bases estão estabelecidas aos pouquinhos. Não veremos o resultado, Ken. Tá certo. Mas, mais assim, uma garrafa jogada ao mar. Entre várias. Mas gostaria de aproveitar para encerrar, né? Aproveitar e mandar um bom final de ano a todos, onde quer que você esteja, com quem você esteja, ou se estiver sozinho, fica à vontade. Agradecer o e-mail dos nossos ouvintes, acho que a gente conseguiu responder todos a contento. E desejar um bom final de ano a todos. E ano que vem estaremos aqui de volta. Exatamente. Vamos fazer aquela nossa clássica pausa de recesso de fim de ano, mas voltaremos, né, rapidamente em janeiro, Altair. Isso, também com as entrevistas e os episódios, então continuem mandando perguntas, né? As perguntas são sempre importantes. Quando acabar as perguntas, acaba o episódio, o podcast. Então, podcast@naruhodo.com.br. É isso daí, Altair. Obrigado, ouvintes, por mais um ano. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.